Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 3 do curso de Geometria 1 a respeito de quadriláteros e o Teorema de Tales. Primeiro nós vamos falar dos quadriláteros, das principais figuras consideradas como quadriláteros e depois na segunda parte da aula falaremos a respeito do Teorema de Tales. Vamos começar a lidar com as proporções, razão, regra de 3 no mundo da geometria, que é uma ferramenta, algo bastante importante para a gente usar daqui em diante, tá bom? Vamos começar primeiro falando então a respeito dos quadriláteros. E você sabe o que é um quadrilátero, você sabe que quadrilátero é um polígono que tem 4 lados e 4 vértices, portanto tem 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, tem 2 diagonais apenas, enfim, a gente conhece os polígonos, sabe que os quadriláteros são o segundo tipo, já que triângulos é o primeiro tipo de polígono, quadrilátero é o que vem a seguir, mas a gente está muito acostumado com a noção de quadrado, de retângulo, talvez até de paralelogramo, mas a gente precisa lembrar que quadrilátero é qualquer polígono com 4 lados, tipo uma figura estranha como essa é um quadrilátero. Vejam, a gente não acaba não lidando com esse tipo de figura no nosso dia a dia de geometria, mas é um quadrilátero, não deixa de ser um quadrilátero, né? Então, quadrilátero basta ser um polígono com 4 lados, tá bom? E 4 vértices, que geralmente a gente denota lá, né? A, B, C, D. Bom, dentro dos quadriláteros existem alguns tipos de quadriláteros que merecem a nossa atenção, merecem uma nomenclatura especial, até porque eles também têm propriedades especiais. O primeiro tipo de quadrilátero do qual nós vamos falar são os trapézios. O que é um trapézio? Vamos definir um trapézio. Trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, por exemplo, se nós olharmos para essa figura, vejam que ABCD é um quadrilátero e AB é paralelo a CD. Portanto, 2 lados paralelos. Se tem 2 lados paralelos, já é o suficiente para nós chamarmos essa figura, esse quadrilátero de trapézio. Detalhe para que os lados paralelos nós vamos denominá-los por base, as bases do trapézio. Em algum outro contexto nós podemos até falar de base menor e base maior. A, B e CD são paralelos, são então as bases, a base menor é AB, a base maior é CD. E aí menor e maior tem realmente a ver com qual comprimento é maior do que qual, não é? Bom, trapézios, dentro dos trapézios existem alguns que a gente vai falar, vai usar uma nomenclatura especial que a gente precisa saber. Por exemplo, o que é um trapézio isósceles? Bom, o trapézio ele tem duas bases que são seus 2 lados paralelos. Os outros 2 podem ter medidas quaisquer. Se esses 2 lados, esses 2 outros lados tiverem medidas iguais, ou seja, AC igual a BD, nós falamos que esse é um trapézio isósceles. Veja, então o que é um trapézio isósceles? Ele tem 2 lados iguais, só que esses 2 lados que eu estou falando são os lados não básicos, né? Não são as bases desse trapézio. E aí a gente fala que ele é isósceles, tá certo? O outro nome, trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio cujo... bom, todo trapézio tem 4 ângulos, um deles é um ângulo reto. Depois a gente vai perceber que se tem um ângulo reto tem que ter 2, mas aí é uma outra história. Daqui a pouquinho a gente conclui sobre isso, mas um trapézio ele é retângulo se um dos 4 ângulos for reto, certo? Então, 2 nomes aí, o que é um trapézio isósceles, o que é um trapézio retângulo. Só uma outra coisa também, é comum a gente usar também o termo trapézio escaleno. Trapézio escaleno significa que ele não é isósceles, tá? Significa que você tem lá então as 2 bases que o fazem, aí uma mede assim, outra mede assim, são diferentes essa dessa. Os 2 lados que não são bases são distintos, completamente distintos. Aí a gente fala que é um trapézio escaleno. Veja que as palavras são parecidas com aquelas dos triângulos, né? Bom, e aí nós temos condições então já de uma proposição 20, que diz o seguinte: se nós tivermos um trapézio e aí as bases são AB e CD, então, deixa eu fazer a figura aqui. Então nós temos um trapézio, tá aqui o trapézio, com bases AB e CD, tá? Então as bases, os lados paralelos são AB e CD. E aí, pessoal, a gente pode concluir, a partir dessa proposição 20, o seguinte, precisa tomar cuidado aqui, inclusive, com a forma de escrever, não é qualquer trapézio, não é exatamente como está escrito ali.
Até tem um errinho de digitação também. Vou até reescrever aqui o que eu quero dizer. Pessoal, ângulos que estejam, entre aspas, do mesmo lado do trapézio, somados dão 180, ou seja, são suplementares. O que eu quero dizer, se você somar este ângulo a medida dele, com a do ângulo D, isso tem que ser igual à medida do B, tem que ser somado com a medida do C, ambos valem 180, tá certo? Então veja, esse não é igual a esse, mas somados eles dão 180. Esse pode não ter nada a ver com os outros dois, esse pode não ter nada a ver com os outros três, mas somados eles dão 180, tá certo? Então vejam, ângulos à esquerda, ângulos à direita são suplementares. Quando eu falo esquerda e direita, lembre-se que eu estou meio que dividindo em relação às bases aí, tá bom? Vamos demonstrar esse resultado? Na verdade, assim, vamos entender por que ele vale, é bem simples. Primeiro, observe por que. Vamos fazer de um lado só, vamos fazer do lado de cá. Olha só. Vamos fazer do lado de cá. Primeiro, AB e CD são paralelos, tá certo? Então a gente pode olhar pela figura e ver que eles são paralelos. Vou até prolongar aqui. AB e CD são paralelos. E aí você deve se lembrar da videoaula anterior que aqui nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal, não é? Esse ângulo eu chamo de alfa, esse ângulo eu chamo de beta, e aí você pode observar o seguinte, se o beta está aqui, este ângulo aqui do lado também vale beta. Por quê? Porque são alternos internos. Se aqui vale beta, um ângulo agudo, esse agudo também vale beta, e aí obviamente você observa que alfa mais beta é 180. O que eu fiz do lado de cá, você poderia fazer do lado de lá também. Moral da história, se você tem um trapézio, e aí você está organizando ele com as bases aqui, os ângulos da direita são suplementares, os ângulos da esquerda também são suplementares, tá bom? Então vejam, usei o teorema 3, que é o teorema que fala a respeito das paralelas cortadas por uma transversal. Segundo quadrilátero de destaque, tão útil quanto o trapézio, até mais útil do que o trapézio, são os paralelogramos. O que é um paralelogramo? Na verdade, é um trapézio com mais coisa. Paralelogramo é um quadrilátero cujos pares de lados opostos são paralelos. Olha só. Veja, um quadrilátero, nessa figura, AB e CD são dois lados paralelos. Então, esse AB está oposto ao CD? São paralelos. AD e BC são opostos? São paralelos. Ou seja, quando os dois pares de lados forem paralelos, a gente fala que a gente tem um paralelogramo. O trapézio só tem um par de lados paralelo. O paralelogramo tem os dois. O trapézio só tem um lado oposto ao outro paralelos. O paralelogramo, além desse, tem mais um. Observe, inclusive, então, que todo paralelogramo é um trapézio. O paralelogramo é sempre um trapézio. Visto assim ou visto assim, ele é sempre um trapézio. Tá bom? Todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Tá bom? E aí o paralelogramo ele é bom porque ele tem muita propriedade boa. Vamos ver. Vou até desenhar aqui na lousa um trapézio para você acompanhar. Um paralelogramo para você acompanhar legal. A gente costuma desenhar paralelogramo assim, né? Bem inclinadinho, bonitinho e tal. A, B, C, D. Como eu disse para vocês, para ser um paralelogramo, AB, esse segmento tem que ser paralelo a CD e mais, o lado de cá também AC paralelo com BD, tá? Então, esse lado paralelo com esse paralelo com esse, para ser um paralelogramo é isso que tem que acontecer. Olha as informações que vão surgir nessa proposição 21. Lados opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, tem mesma medida. Ou seja, AB não é oposto a CD? Então, eles têm a mesma medida. Esse aqui tem 3 centímetros, aqui também tem. Que mais? AC não é oposto a BD? Então, eles também têm a mesma medida, eles são congruentes. Lados opostos de um paralelogramo medem a mesma coisa. Olha que propriedade legal. Eu falei isso para o trapézio? Não, senhores. Eu falei isso para um quadrilátero qualquer? Não, senhores e senhoras. Eu falei isso para paralelogramo. Num paralelogramo, lados opostos têm a mesma medida. Não só, ângulos também. Este ângulo aqui não é oposto a esse?
então eles têm a mesma medida. Este ângulo aqui não é oposto a esse, então eles têm a mesma medida. Ângulos opostos têm a mesma medida. E aí tem mais uma coisa que você deve ter percebido. Ângulos consecutivos de um paralelogramo são congruentes. Não, tá errada essa palavra, me perdoem aqui, pessoal. Não é congruente que deveria estar escrito aqui. Ângulos consecutivos são suplementares. Tá errado aí a informação, desculpa, mas vocês devem ter entendido. O que é ângulo consecutivo? Aqui tem um. Quem é o consecutivo? É esse ou esse? É o próximo. Alfa e beta. O que acontece quando você somar alfa com beta? Dá 180. E alguém vai falar assim, por quê? Esse eu já sei. Esse eu já sei que vale. Todo paralelogramo não é um trapézio, e a gente não acabou de mostrar isso para o trapézio, nós não mostramos para o trapézio que alfa mais beta é 180, estão do mesmo lado, então somados não 180. Então o item C aqui, o terceiro item, já está demonstrado, a palavra não é congruente, está? É suplementares aqui. Tá? Na hora de escrever aí, suplementares, corrija aí por favor. Quarta propriedade. Cada diagonal de um paralelogramo, nós temos duas, né? Cada diagonal do paralelogramo divide em dois triângulos congruentes. Pessoal, olha, vamos pegar uma diagonal aqui. Essa diagonal dividiu o paralelogramo em dois triângulos, esse igual, ou seja, congruente a este. Se eu tivesse pego esta diagonal, então o triângulo de cima e o de baixo são congruentes, dá na mesma. Legal, né? E por fim, a quinta propriedade, as diagonais de um quadrilátero se bisseccionam. O que significa isso? Estão vendo que nós temos as duas diagonais? Se bisseccionar significa se dividir ao meio. Portanto, olha aqui no tema diagonal grandona, esse ponto dividiu isso em duas partes iguais. Aqui e aqui tem medidas iguais. Aqui também, esse pedacinho tem a mesma medida desse pedacinho aqui de baixo. Olha quanta propriedade legal tem o paralelogramo. Tem muito, né? Parece que ele é bonitinho, que ele é cheio de coisas legais que se fazem à direita e à esquerda e coisas assim. Né? Ele é bem legal de trabalhar. Tá? Vamos, para você ter uma noção, esse é um exercício, pessoal. Aliás, demonstrar essa proposição é um exercício que eu acho que vale a pena você fazer, porque vai te ajudar a treinar um monte de conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Eu só vou te dar a ideia do item 4, tá? Do item 4. Se você tiver um paralelogramo lá, né? Então, vamos ver aqui o paralelogramo A, B, C, D. E você tomar uma diagonal qualquer dele, eu vou tomar essa daqui. O item 4, tá, pessoal? Essa é uma diagonal, não é? Que em verde é uma diagonal. Observem que o triângulo ABC ele é congruente, não sei se eu já falei, né? Não sei se eu denotei assim ou do outro jeito, mas ele é congruente a ABC. Não sei se eu escrevi assim ou se eu coloquei com tiozinho, mas acho que foi assim, né? Congruente a ABC. Esse daqui da direita é congruente a ADC. Tá bom? Por quê? Congruente significa ter tem um lado daqui que é igual ao dali, um ângulo daqui que é igual ao dali. Bom, vamos ver uma coisinha. Primeiro, para a gente mostrar que eles são congruentes, observa uma coisa. Como o AB é paralelo ao DC, então usando a propriedade das paralelas, então ó, tá vendo que são paralelas, são retas paralelas, e aí em verde aqui a diagonal é uma transversal. Então este ângulo é igual a esse, não é? Então aqui já temos uma coisa interessante. Outra coisa que a gente pode observar também, o que mais nós podemos ver aqui, é que... O que mais aqui nós podemos ver? Usando o item 1, por exemplo, aí você pode pensar como é que você prova o item 1, você tem a conclusão de que esse lado é igual a esse, e aí este lado é comum. Usando o caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, vejam, você pode concluir que os dois triângulos são congruentes. Mas para isso teria que mostrar o item 1 primeiro. Como é que demonstra o item 1? Como é que mostra que esse lado é igual a esse? Talvez a congruência seja interessante. Eu diria o seguinte, pensa nos ângulos. Vê se você consegue chegar à conclusão que este ângulo é igual a esse aqui. Não deve ser muito difícil. Pensa lá, por que esse ângulo seria igual a esse daqui? Recomendo que você pense o seguinte, esse ângulo aqui
é igual a esse, não é? Porque afinal de contas essa é uma transversal dessas paralelas. E por sua vez, se você considerar essa paralela com essa, esse ângulo aqui tem que ser igual a este daqui, afinal de contas AB é uma transversal desse aqui. Entendeu a ideia? E aí você conclui que esse ângulo aqui, que eu posso chamar de x, é igual a esse aqui que eu posso chamar de x. E aí ao invés de usar o item 1, você usa, por exemplo, o caso ângulo lado ângulo. X lado alfa. X lado alfa. Eles têm ângulo lado ângulo iguais, então você pode concluir que eles são congruentes. E fazendo assim, do jeito que eu acabei de comentar, você pode chegar à conclusão de um monte dos outros exercícios. O 3 já estava demonstrado porque vale para trapézio também. O 1 e o 2 você pode chegar à conclusão a partir do item 4. Entendeu? Dá uma mudada de ordem aí nas coisas que você consegue demonstrar. Enfim, eu não quis fazer essa demonstração bonitinha, para que você possa pausar um pouquinho ou depois, mais tarde, tentar você mesmo demonstrar certinho, bonitinho essa proposição que vale a pena para usar os resultados que a gente tem aprendido nas últimas aulas, tá bom? E aí nós podemos avançar para uma próxima figura, que é o losango. O que é o losango? O losango é uma figura importante para a gente, nós temos ela na bandeira do nosso país. O losango, ele é um paralelogramo, vejam só. Então nós já vimos trapézio, paralelogramo, aqui nós estamos dentro do paralelogramo, é um paralelogramo que tem todos os lados iguais em termos de medida, congruentes. Portanto, o que é paralelogramo mesmo? É um quadrilátero que tem os pares de lados opostos congruentes. Então, esse lado, congruentes não, paralelos. Esse lado aqui de cima é paralelo com esse. Esse da esquerda é paralelo com o da direita, não é? Só que o que essa definição nos dá é mais. O losango não é só essa propriedade de paralelismos, mas os 4 lados têm mesma medida. Tá certo? Então, losango é um paralelogramo, a propriedade das paralelas tem que valer, e mais do que isso, os 4 lados têm mesma medida, os 4 lados têm mesma medida. Diferente da que vem agora, o que é um retângulo? Também é um tipo de quadrilátero. O que é o retângulo? Retângulo também é um paralelogramo, também tem os pares de lados opostos paralelos, mas em vez de ter os lados iguais, como tem o losango, ele tem os ângulos iguais. Ele tem os ângulos todos congruentes, ou seja, o retângulo é um paralelogramo, então esse lado é paralelo com esse de cima paralelo com esse de baixo, mas que tem algo a mais, os ângulos, os 4 ângulos são iguais. E se os 4 ângulos são iguais, tem que ser iguais a 90 graus, se eu deixo você pensar por quê, com base nas propriedades que nós vimos agora há pouco. Tá bom? E, por fim, um quinto tipo, um quinto nome de quadrilátero que você já deve conhecer já desde pequititinho é o quadrado. O que é um quadrado? O quadrado também é um paralelogramo que tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais e os ângulos iguais. Pessoal, o que era o losango? O losango era um paralelogramo que tinha os 4 lados iguais. O que era o retângulo? Era um paralelogramo que tinha os 4 ângulos iguais. O que é o quadrado? É um paralelogramo que tem, além dos lados iguais, também os ângulos iguais. Vejam que, de certa forma, o quadrado ele é a junção do retângulo. Se você pegar o retângulo tem todos os ângulos iguais. O que é iguais a 90? O que é o losango? É o quadrilátero, é o paralelogramo que tem os 4 lados. Ângulos iguais, lados iguais. Se você juntar os dois, o que dá? Dá o quadrado. O quadrado é o paralelogramo que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. E observe uma coisa, todos eles são paralelogramos. Tanto retângulos quanto losangos são paralelogramos. E lembre-se de mais uma coisinha. Todo paralelogramo é trapézio. Todo paralelogramo é trapézio. Então essa figura nos dá uma noção das 5 figuras que nós falamos agora. Quadrados, que são retângulos misturados com losangos. Todos esses 3 são paralelogramos, e nós temos tipos de paralelogramos, e todos esses são trapézios também. Legal, né? Bom, então observe que se todos esses que eu acabei de falar são paralelogramos e são trapézios, então todas aquelas propriedades que nós falamos na proposição 20, na proposição 21, são válidas tanto para retângulos, quanto para losangos, quanto para quadrados. Portanto, lados opostos de todas essas figuras têm a mesma medida, menos o trapézio. Ângulos opostos de todas essas figuras aqui de dentro têm a mesma medida. As diagonais de todas essas figuras aqui se dividem ao meio. Tudo isso
vale. Aquelas propriedades que nós enunciamos para paralelogramos, para trapézios, vale para esses 3 retângulos, losangos e quadrados, tá bom? E aí vou adicionar mais 2 propriedades que são válidas, uma para losango e outra para retângulo. Nós já sabemos, pessoal, que num paralelogramo, as diagonais se cortam na metade. O paralelogramo parece que tem uma diagonalzona maior e uma menor, né? Mas elas se dividem na metade, se bisseccionam, não é? Agora eu vou adicionar informações para o losango e para o retângulo. Em termos de losango a gente costuma fazer assim, né? Tipo bandeira do Brasil mesmo, né? Losango, retângulo. Qual que é a definição deles mesmo? Losango tem os 4 lados iguais. Retângulo tem os 4 ângulos iguais, tá? Agora, pensa nas diagonais desses bichos. Aqui, aqui. Opa, ficou meio zoado, mas tá bom. Vamos lá. O que diz a proposição 22? Que as diagonais do losango são perpendiculares. Aqui no meio faz 90 graus. São perpendiculares. O que diz o item 2 da proposição 22? Que as diagonais do retângulo são o quê? De mesma medida. Esse é igual a esse em termos de medida. Essa diagonal aqui é igual a essa daqui em termos de medida. São congruentes. Faz 90 graus? Não necessariamente. Essas daqui, essa é menor e essa é maior? Possivelmente. Agora, e se for um quadrado? Se for quadrado, é filho dos dois, né? Se for quadrado, além de ter as diagonais de mesma medida, elas são perpendiculares. Olha que legal. Se for num quadrado, mistura as 2 propriedades. As 2 propriedades valem para o quadrado. No quadrado, no retângulo só essa, no losango só essa. Vamos demonstrar rapidinho? Bom, seja no primeiro item, vamos chamar de 1 aqui. Seja um losango ABCD. Então vamos fazer aqui ABCD. Opa, vai ficar meio ruim aí, pessoal. ABCD, tá? E seja E a intersecção das suas diagonais. Então vamos fazer as diagonais aqui. A diagonal de AC está aqui. A diagonal de BD está aqui. E eu vou chamar de E. Ficou bem ruim, né, pessoal? Mas vamos chamar de E a intersecção das 2 diagonais, tá? Segundo a proposição que nós acabamos de ver, a 21, a gente pode concluir, como isso, nós podemos concluir que o AE é igual ao AC. O que a proposição 21E falou pra gente? Que num paralelogramo, as diagonais se bisseccionam, ou seja, se dividem na metade. Esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse, apesar da minha figura não deixar vocês acreditarem nisso. E esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Tá certo? E isso quem nos diz foi a proposição 21E. Nós estamos usando. Agora, observem uma coisa. Lembra que os lados do losango são todos iguais? Conclusão, pessoal. Tem 4 triângulos nessa figura. 4. E esses 4 triângulos que vocês estão vendo são todos congruentes. Quem me garante isso é o caso lado, lado, lado. L, L, L de congruência. Lado, lado, lado. Ó, todos eles têm um lado medindo um tracinho. Um tracinho. Todos eles têm um lado medindo 2 tracinhos. Todos têm medindo 3 tracinhos. Então, esse são todos congruentes. Pessoal, se esses lados são todos congruentes, então a medida do BAE... Não, pera um pouquinho. Acho que tem alguma coisa errada aí no enunciado. Desculpa qualquer falha aí. Mas olha só. Se esses 4 são congruentes, os ângulos opostos aos lados que medem 3 tracinhos, ou seja, esse e esse, são todos iguais. Oxe, x mais x mais x mais x, juntando tudo dá uma volta completa. Não, na verdade, pensando assim, pensa nos dois aqui de baixo, ó. X mais x, juntando os dois, dá o ângulo raso, não dá? Ou seja, dá 180. O dobro de x dá 180. Quanto tem que valer o x? Portanto, o x tem que valer 90 graus. Se o x vale 90, pessoal, é porque esse ângulo é reto, é porque as diagonais são perpendiculares, tá bom? Me perdoem as falhas aí no texto, tem uns errinhos aqui na terceira e na quarta linha da demonstração, mas considera isso que eu falei para vocês. Esses triângulos todos, esses 4 são congruentes por conta do caso LLL,
E aí, logo, esses 4 ângulos aqui, todos são os opostos ao 3 tracinhos, né? Portanto, todos têm que ser iguais, já que estamos falando de 4 triângulos congruentes. Se os 4 são iguais, ou eu olhando só para os dois de baixo, por exemplo, se eu somar os dois, tem que dar o ângulo raso. Pronto, x é 90. Então, aqui faz 90 graus, aqui 90, aqui 90, aqui 90. Estamos falando de 2 retas perpendiculares, tá claro? E vamos para a segunda demonstração. Agora eu vou ter que apagar e fazer um retângulo. Então, nós vamos olhar para o retângulo. Se nós tivermos um retângulo desta vez, então, segundo, se nós tivermos agora um retângulo, então vamos lá, retângulo ABCD. Lembrando que retângulo, ele tem os 4 ângulos iguais, tá bom? E seja E a intersecção das diagonais. Então, de novo, eu vou fazer aqui uma diagonal, vou fazer aqui segunda diagonal e vou chamar de E a intersecção delas. Parece a bandeira da Jamaica, eu sei. Como DAB é igual a ABC, porque eles são ângulos retos, DAB, ABC são ângulos retos. Como AD, então vou chamar até atenção para isso, pessoal, olha só, este ângulo é igual a esse, tá claro? É isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Que mais? AD é igual a BC, AD é igual a BC. E mais, AB é um lado comum? Quero que você considere esse aqui um lado comum. Então, o que você pode perceber nessa figura? Você pode perceber que os triângulos ABD e ABC são congruentes. Está escrito meio diferente no slide, mas é a mesma coisa. É ABD ou DAB dá na mesma, né? Por quê, pessoal? Olha só. Eu estou falando desse triângulo aqui, ó. Superior mais à esquerda, superior mais à direita. Tá vendo? Por que eles são congruentes? Pelo caso lado, ângulo, lado. L a L. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá vendo? Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, o que eu posso tirar em particular? Que o ângulo ADB, que é este aqui, ele tem que ser a mesma coisa que o ACB. Tá certo? Esse aqui é congruente a esse. Então, esse ângulo aqui tem que ser o mesmo desse, porque os dois estão enxergando o lado AB. Tá certo? E ambos eles, os dois, são congruentes a CAD. Por quê? Por quê? Por quê? Vou chamar... Por que eles são congruentes a CAD? Por conta do fato... Espera um pouquinho. Eu escrevi no slide e não me lembro por quê, mas vamos lá. ABD e ACB, eles são congruentes. E por que eles são iguais ou congruentes a CAD, que é este aqui? Por que eles são congruentes? É a mesma propriedade, pessoal. É a mesma propriedade. Na verdade, se vocês observarem esse lado com este ângulo, com esse outro lado aqui, também fazem com que o triângulo ADC seja congruente àqueles dois que eu falei. Tá? Tem uma terceira congruência aqui que você pode observar. Esse aqui, tá vendo? É congruente a esse outro, portanto, esse ângulo aqui que eu coloquei em vermelho está enxergando este lado, que vai ser daquele mesmo tamanho do outro. Tá bom? Porque por propriedade mesmo de que lados opostos têm a mesma medida. Ok, pessoal? Tá claro isso? Espero que sim. Eu falo tá claro isso esperando que vocês vão me responder, mas parece que não, né? Bom, enfim. Conclusão. Observem, de novo. Nós chegamos à conclusão que esse triângulo aqui, este e esse aqui de baixo são congruentes. Usamos para isso o caso lado, ângulo, lado, L a L. Tá? Veja você se você conseguir enxergar isso. E como consequência dessa congruência, os lados, os ângulos que enxergam esse lado DC ou AB que tem a mesma medida, eles têm que ter a mesma medida. Esse aqui, esse e esse. Esses três têm a mesma medida. Em particular, o triângulo ADE aqui, ó, esse aqui é isósceles. Ele tem ângulos da base A e D aqui embaixo iguais. Então, esse triângulo ele é isósceles. Esse lado tem que ser igual a esse. AE tem que ser igual a ED, tá bom? E aí, se AD é igual a ED, você pode naturalmente perceber que do lado de cá vai acontecer a mesma coisa. EB vai ser igual a EC, é só fazer a mesma análise, afinal de contas, esse ângulo vai acabar sendo igual a esse de baixo. Você, de novo, tem o triângulo isósceles, tá bom? Então, quer dizer que esse lado é igual a esse é igual a esse, e aí observe uma coisa, você
terminou, porque você queria mostrar que as diagonais são congruentes. Se aqui mede, sei lá, x, aqui também é x, se aqui é y, aqui é y, então quanto mede cada uma das diagonais? X mais y. Essa é x mais y, essa também, então vale a mesma coisa, mede a mesma coisa, portanto são congruentes. Tá ok? E vamos para a próxima proposição, que é a proposição 23. Essa já é um pouco mais rebuscada, mas também dá um resultado interessante, bom para a gente usar os muitos resultados que nós temos feito. Olha só, pega um triângulo ABC qualquer, A, B e C, tá bom? E denote por MN os pontos médios de AB e de AC. Então, vamos chamar aqui de AM, vamos chamar aqui de AN, são os pontos médios. O que o ponto médio faz mesmo? Divide na metade. Divide na metade, tá claro? Lembrando que esse pedacinho e esse não precisa ter a mesma medida, só esse com esse. AM é igual a AMB, AN é igual a ANC, só isso são pontos médios. E aí esse resultado nos diz uma coisa muito curiosa. Esse resultado nos fala que o segmento MN, aqui, é paralelo a BC. Olha, o segmento que liga os pontos médios é paralelo ao terceiro lado do triângulo. E mais, nos fala que o MN é metade do BC em termos de tamanho. Se aqui embaixo vale 10 centímetros, o MN vale 5. Se aqui vale 30, aqui vale 15. É metade do lado do terceiro lado, tá certo? Vamos demonstrar isso rapidinho? Vamos pegar aqui na semi-reta MN, a gente vai tomar um ponto E, vamos ver se vai dar, se não vai ficar ruim aqui para fazer esse desenho, mas eu vou tomar um ponto E aqui na semi-reta que começa em M, passa por N, eu vou tomar aqui um ponto E, de modo que EC seja paralelo a AB, tá? Então eu vou pegar um ponto E, de modo que EC seja paralelo a AB, tá vendo? São paralelos. Eu sempre consigo achar um ponto E que faz essa coisa funcionar. Por quê? Por conta do axioma das paralelas. Existe uma paralela a AB passando por C, e é claro que ela vai interceptar a reta MN. E aí vai interceptar no ponto E, então existe de fato esse ponto, pelo axioma das paralelas. Agora, pelo caso ALA, ângulo lado ângulo de congruência, a gente pode concluir que AMN, vamos olhar aqui, AMN, esse triângulo aqui, ele é congruente a NEC. Por que esses dois triângulos são congruentes, pessoal? Por quê? Vamos ver por quê rapidinho? Primeiro, a dica foi pelo caso ALA, né? Pelo caso ALA. Bom, vamos ver. Esse ângulo não é igual a esse? Porque são opostos pelo vértice, não é mesmo? Esse lado já não é comum, ó, já estamos fazendo negócio. Ângulo, lado, tá faltando ângulo. Então vamos ver, será que este terceiro ângulo, esse segundo ângulo aqui, será que ele é igual a esse aqui? E é. Por que ele é, pessoal? Faz um exercício aí para ver se você consegue imaginar meio deitado, a cabeça meio virada assim. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse são alternos internos, portanto, eles têm que ter a mesma medida. Conclusão? Ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Esse triângulo, ele é congruente a este outro. Tá certo? Conclusão. Quando você tem congruência, você pode concluir que aos pares os lados são iguais, os ângulos são iguais. Em particular, MN é igual a NE. Então, vamos ver aqui. Observem, EN ou NE é o lado oposto ao ângulo marcado com duas voltinhas. Ok? Aqui, quem é o lado, no triângulo ANN, quem é o lado oposto a duas voltinhas? É NM. Tá aqui. Então, quer dizer que NM, ele tem o mesmo tamanho de EN. Por quê? Eles são os lados opostos aos mesmos ângulos. Tem que valer a mesma coisa. Que mais? O BM, ele é igual a M. Isso porque o M é ponto médio, não tem graça nenhuma. E mais é igual ao EC. Vejam só. Aqui tem um ângulo verde, que é o que eu marquei com um tracinho. Quem é o lado oposto a ele? É o AM, que vale um tracinho.
E aqui, o verde está aqui, qual que é o lado oposto a ele? Esse aqui. Ele tem que valer a mesma coisa que esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho. Tá enxergando onde nós chegamos? Eu não sei se você enxergou, mas olha só. Aqui eu tenho um pedacinho que é do tamanho desse, que 2 pedacinhos. Enfim, vamos lá, vamos avançar. Observa que MN e BC não são paralelas. MN e BC não são paralelas. Pessoal, parece óbvio pelo desenho que elas não são paralelas, mas deveria se mostrar, tá? Eu até fiz isso das minhas notas de aula, não coloquei aqui, mas MN e BC, por que não são paralelas? Bom, não ser paralela significaria ser concorrente, claro, nesse caso, ser concorrente. Ser concorrente significaria dizer que tinha um ponto que estaria nas duas. E aí, pessoal, você consegue mostrar, talvez usando congruência de triângulos, que isso não acontece, que não existe esse ponto. Mas vamos acreditar um pouco na figura. Aqui esse detalhezinho eu vou omitir, tá bom? Vamos acreditar um pouco na figura. Dá para ver claramente que o MN e o BC são paralelos? Bom, eu ficaria com a seguinte informação. Tá vendo que esse lado é do tamanho desse? É por conta disso aqui que as duas não são paralelas. Tá bom? Bom, assim, bom, eu travei um pouquinho aqui, me desculpa, não foi o seu vídeo que travou, porque eu acho que tem alguma coisa estranha nesse texto, não é? Tem alguma coisa estranha nesse texto, me desculpa a falha aí, pessoal. Pessoal, tá errado o texto, me desculpa. Esquece o que eu falei por último. MN e BC são paralelas, eu estou demonstrando que isso não acontece, tá bom? Olha, eu escrevi mal aqui, me perdoem a falha. A gente vê que o MN é paralelo a BC. A gente vê, talvez enxerga, mas nós precisamos demonstrar. E aqui, pessoal, a confusão que eu fiz nessas últimas linhas, me perdoem, é o seguinte. Suponha que o MN e o BC, vou ter que fazer uma nova figura. Suponha que o MN e o BC não sejam paralelos. Significaria dizer, tá certo, pessoal? Significaria dizer que tem um ponto na intersecção entre elas. Não é ser paralela, significa ser concorrente. Tá? Me desculpa a falha aí, mas se elas não fossem paralelas, significaria dizer que são concorrentes. E o que se mostra aí na sequência, usando o caso ALA de congruência, é que isso não pode acontecer, porque olha só, aqui está o ponto E em algum lugar, e o ponto EC tem a mesma medida do MB, os dois valem um tracinho, e isso aí não pode acontecer, não tem como esse tamanho ser do tamanho desse, pelo caso ALA, esse triângulo seria congruente a esse, o que não vai acontecer. Tá bom, pessoal? Eu vou omitir esse pedaço da demonstração, porque eu já percebi que esse pedacinho da aula ficou um tanto quanto comprido, e se você não entendeu muito bem esse pedacinho também, principalmente por conta da minha explicação mal feita aqui nesse instante, não tem problema. Tenta dar uma olhadinha depois, qualquer coisa a gente esclarece, tá? Mas a moral da história é que o MN e o BC tem que ser paralelos. Bom, que é finalmente o que está escrito aqui, certo? Se o MN é paralelo a BC, então, o que eu já estava olhando, mas a gente não estava provando ainda, é que o MBCE é um paralelogramo. Por quê? Por quê? Olha, EC é paralelo a MB. Já sabia disso porque eu tomei o E para que isso acontecesse. E agora, com essa má explicação que eu fiz, você chegou à conclusão que a reta MN, que é essa daqui, é paralela a BC, que está aqui. Pares opostos de lados paralelos, nós temos um paralelogramo. E se nós temos um paralelogramo, então o MN que está aqui, ele vale metade desse lado aqui. Ele vale metade do lado ME, claro, porque esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse, do jeito que nós construímos. MN é metade do ME. Ok? Então, MN não é metade disso aqui tudo, que é exatamente igual a isso. MN é metade disso, que é igual a isso. Concluí. MN é metade do BC.
Tá, pessoal? Olha, essa parte da conclusão só que ficou mal feita de minha parte, peço perdão para vocês, MN paralelo com BC, mas a confusão que eu fiz você pode esclarecer usando essa figura. Suponho que o MNE, essa reta aqui, ela é concorrente a BC num ponto P, e aí, pessoal, usa a congruência nessa figura, lembrando que esse é igual a MB, usa a congruência nessa figura para mostrar o caso ALA, para mostrar que isso é um absurdo. Mostrar que EP é menor do que MB, o que seria um absurdo, tá bom? Se não, tudo bem, essa demonstração já tomou bastante tempo, vamos seguir. Corolário, vamos para um próximo corolário. Pelo avançado do tempo também eu vou omitir essa demonstração, tá? Mas vamos entender o resultado. Seja ABCD um trapézio, seja ABCD um trapézio, então vamos lá. Trapézio é aquele quadrilátero que tem um par de lados opostos paralelo. AB paralelo com CD. Basta um, já é trapézio. Tá? Então, AB paralelo com CD, como você está vendo aqui. Vou colocar o C do lado do A e o D do lado do B, só para dar certo com o enunciado. E sejam MN pontos médios de AC. Então, aqui está o ponto médio de AC. E seja N o ponto médio de BD. Ok? Temos ali. Conclusão. Não valia para triângulo? Vale para trapézio também. Se você pegar esse segmento MN, esse segmento é paralelo às bases do trapézio e mais, o MN ele é a média de AB com CD. Eu fiz uma demonstração aqui, não fiz não, deixei como exercício, mas eu vou dizer para vocês como é que vocês demonstram tranquilamente este exercício. É para você demonstrar que MN é paralelo a AB, paralelo a CD, MN é paralelo às duas bases e mais do que isso, MN, qual é o valor? É a média de AB com CD. Se aqui vale 2 e aqui vale 8, se isso aqui tudo vale 8 ali vale 2, quanto vale MN? Vale a média. Você soma os dois valores e divide por 2, vale 5. Somando dá 10, então metade vale 5. Tá ok? Como é que você faz isso? O pessoal vai dar uma dica para vocês. Como é que você demonstra esse fato? Divide dois triângulos. Divide dois triângulos, olha que legal. Aí você vai ter um novo ponto aqui que eu vou chamar de ponto Q, sei lá. E aí, usando o resultado anterior, você chega à conclusão de que MQ é paralelo a CD, que MQ é paralelo a AB, eles têm que ser a mesma reta, que esse vale metade desse, esse vale metade desse, você vai somar e vai conseguir chegar no resultado. Essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, para tentar demonstrar, esse vale a pena tentar demonstrar. Demonstre vocês que, de fato, o MN tem essas propriedades do corolário, ok? Eu dei uma dica aqui, mas eu dei uma dica muito difícil. Acabei de dar uma dica agora para vocês no slide que é melhor. Divide isso aqui em dois triângulos, um aqui e um aqui, e em cada um desses triângulos usa o resultado da proposição anterior, que ficou mal feita, mas que você pode usar como resultado. Tá legal, pessoal? E aí, vamos lá. Vamos então para a segunda parte final da nossa aula, que fala a respeito do Teorema de Tales. E mais uma proposição 24. Pega um feixe de retas paralelas. O que é um feixe de retas paralelas? Várias retas paralelas, uma em cima da outra. Aqui eu peguei 3. R, S, T, todas distintas entre si. Então vamos fazer um desenho de novo, cheio de desenhos, né? R, S e T. Todas paralelas, tá vendo? R paralela a S paralela a T. Não interessa que uma está mais longe, está mais perto. E o que eu vou falar aqui agora valeria para mais do que 3. Podia ter 4, 5, 6, um monte de retas paralelas valeria do mesmo jeito, tá? E sejam U e V duas transversais. Então eu vou pegar uma U, que é transversal, e vou pegar uma V, que é transversal aqui também. Tá claro? Então temos aqui duas transversais. E vamos dar nome aos bois aqui. Denote por A, B e C os pontos da intersecção de U com as retas R, S, T. E faça a mesma coisa do lado de cá, da reta V. Chame de A', B' e C'. Só para nomenclatura, só para ficar claro, para a gente entender o que está acontecendo. E aí o resultado, olha que legal. Não é o que está acontecendo nessa figura que eu escrevi aí no slide. Mas, se você tivesse esse pedacinho
do mesmo tamanho desse, se eles fossem iguais, então os daqui também seriam. Entenderam a ideia? Você tem duas transversais, agora duas transversais. Duas. E essas transversais cortam pelo menos 3 retas paralelas. E aí então criou-se pelo menos aí 2 pedacinhos. Se esses pedacinhos fossem iguais, não é o que acontece na figura, mas se fossem iguais, os do lado de lá, os na reta V também seriam iguais. Tá bom? Então, pessoal, por exemplo, só para a gente entender mesmo o que está acontecendo, se a gente tivesse aqui R, S e T. E aí aqui eu tenho uma transversal, eu falo para vocês aqui vale 3 centímetros, aqui também. E aí tem uma outra transversal que eu não sei nada, né? E aí eu sei que aqui vale 5 e aqui vale X. Ora. Quanto tem que valer X? Tem que valer 5 também. Por quê? Porque se aqui é igual aqui, então aqui tem que ser igual aqui, já que essas retas são paralelas. É o que está dito na proposição 24. E aí a gente vai demonstrar ela. Perdão, pessoal, tem um errinho aqui de digitação. É a linha B' igual a B' C'. Não tem esse igual aqui não, tá? B' C'. Vamos para a demonstração desse resultado. Vamos lá, vamos ver. Vamos fazer a demonstração desse resultado. Para isso, outra vez eu vou fazer um desenho. R, S, T, as 3 retas paralelas. Eu vou fazer aqui de novo a reta U, vou fazer aqui de novo a reta V, vou chamar de A, vou chamar de B, vou chamar de C, A', B', C', tá bom? São os encontros. E vamos fazer o seguinte. Seja W a reta paralela a U passando por B'. Então, olha só. B', um ponto fora da reta U, axioma das paralelas me diz que existe uma reta passando por B' e paralela a U. Então, olha, U paralelo a W. Essa vermelha não está aparecendo muito, né? Mas ela é paralela a U. Ok? É paralela a U aqui. Tá? Bom. Sejam D e E os pontos de intersecção dessa nova reta com R e T. Então tá aqui D e E. Tá? Aí observa uma coisa legal. ADB', essa figura aqui é um paralelogramo. Por quê? Porque esse lado é paralelo com esse é paralelo com esse. A mesma coisa aqui. BC, B'E também é um paralelogramo. Esse lado aqui é paralelo com esse com esse. Então são paralelogramos. Por propriedade de paralelogramo, AB é do mesmo tamanho de DB', né? E BC é do mesmo tamanho de B'E. Aliás, AB é igual a BC, né? Então nós temos aí esse igual a esse, mas esse é igual a esse igual a esse, porque são paralelogramos, tá certo? E aí, pessoal, por isso a gente pode concluir, então, já de cara, olhando para essa figura, que DB' é igual a B'E. Olha só, esse é igual a esse pedacinho é igual a esse, só olhando para a figura, não é mesmo? Agora, olha só, a linha DB', o triângulo aqui de cima, é congruente ao triângulo de baixo EB', Por quê? Por quê? Por quê? Pelo caso ALA. Pelo caso ALA. Como assim? Pessoal, esse ângulo e esse são alternos internos. R e T, uma transversal, são alternos internos. Eles têm que ser iguais, não é? Sim. E este ângulo aqui tem que ser igual a esse porque são opostos pelo vértice. Ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Esses dois triângulos são de fato congruentes. E se esses dois triângulos de fato são congruentes, a gente pode concluir que, olha só, esse lado aqui não é oposto a esse ângulo que eu marquei com um tracinho, então ele tem que ser igual a este lado aqui, que é o oposto ao que eu marquei com um tracinho. Este lado aqui está oposto a esse, tem que ser igual a esse que está oposto a esse ângulo. Portanto, a linha B' é igual a B' C'. Gostou? Eu escutei um não, eu escutei um sim, né? Tá certo. Beleza, eu escutei um sim. Tenho certeza que eu escutei alguns sims aparecendo aí.
Vejam que foi muito legal essa demonstração pelo fato de a gente ter usado as propriedades de paralelogramo. Usamos congruência de triângulos mais uma vez. É claro que toda vez que usa congruência de triângulos a coisa fica meio bagunçada. Parece estranho, né? Porque enche de notação, de desenho. Mas espero que você tenha entendido também essa demonstração, tá? E como eu disse, está uma observação abaixo aí, dizendo o seguinte. Aqui eu tenho R e ST, só 3, mas eu podia ter mais um monte. Eu podia ter uma quantidade finita, enorme de retas paralelas, que o resultado valeria da mesma forma. Se eu tenho dois segmentos consecutivos de mesma medida, os do outro lado também tem que ser da mesma medida. Pessoal, vejam só. Eu não disse para vocês que se aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2. Não é isso. Eu só disse que se aqui vale 2, aqui 2, aqui tem que ser igual aqui. Aqui pode valer 3, por exemplo, e aqui teria que valer 3 também. Não quer dizer que os números sejam os mesmos. Mas se aqui é igual aqui, então aqui tem que ser igual aqui. Tá claro? Bom, foi isso que está demonstrado aí. E aí, pessoal, agora finalmente, com esse resultado, que era uma prévia, nós chegamos ao Teorema de Tales, que é um dos principais objetivos desta videoaula. No Teorema de Tales, pessoal, ele fala a respeito de proporções. Ele nos diz o seguinte: se você tem várias retas paralelas cortadas por duas transversais, se você pegar um segmento na transversal da direita, para vocês da esquerda, ele tem que ser proporcional ao segmento da direita. Proporção, regra de 3. Pedacinhos entre os mesmos lados são proporcionais. Vamos esclarecer isso aí, tentando observar algumas coisas. Olha, suponhamos que nós temos várias retas paralelas. R1, R2, R3, R4, R5. Isso vai embora. Até uma última, Rn. N eu não sei, pode ser 1000, 1.000.000, sei lá. Tem um monte. E aí eu pego duas transversais. U, V. Duas transversais. Aí, pessoal, eu vou dar nome aos segmentos aqui. Vou falar que aqui é o ponto A1, A2, A3, A4, A5, até o AN. Mesma coisa do lado de cá. B1, B2, B3, B4, B5, até BN. Ok? Aí, pessoal, o resultado do Teorema de Tales nos diz o seguinte: qualquer segmento que eu pegar com extremos em alguns dos AIs, um extremo num AI e em outro, e fizer a razão, a divisão, a fração com outro, do mesmo jeito, com outro que comece num certo AI e vá no outro AI. Aí eu tentei usar alguma notação que ficou um pouco pesada até no slide, mas olha só, pega um AI, um AJ, um AL, um AK, né? Vários pontos, que não precisa, pode ser os mesmos, inclusive, um AI aqui, um AJ aqui, um AL aqui, um AK aqui, não sei. Pega AI, AJ, AL, AK, quaisquer 4 pontos aqui, que podem inclusive ser repetidos, e faz os segmentos AI até AJ e o segmento de AK até AL. Então, peguei um AI até um AJ e peguei um outro segmento, que pode até estar assim, né? AK até o AL, sabe? Peguei dois segmentos com extremos nesses AIs. Se eu peguei o AI, eu vou pegar o BI. Se eu peguei o AK, eu vou pegar o BK. Na mesma linha. Se eu peguei o AJ, eu vou pegar o BJ. Na mesma linha, eu vou fazer os mesmos segmentos. Aí, pessoal, o que esse Teorema de Tales nos diz é que ao fazer a razão, ao fazer a divisão de AI, AJ por AL, AK, AL, vai dar a mesma coisa de BI, BJ sobre BK, BL. Vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma razão, da mesma divisão. Veja, fração. Fração é igual a fração. Quando isso acontece, a gente fala que são proporcionais. Olha, o que está dito aí para a gente entender bem essa noção? Um feixe de retas paralelas determina segmentos proporcionais sobre quaisquer duas retas transversais a elas. Não sei se você entendeu. Mas antes de demonstrar, eu vou me dar o luxo de fazer rapidinho exercícios aqui para ver se você entendeu.
Porque eu acho que não, porque eu dei umas definições muito genéricas. Eu vou pegar aqui, exemplo 1, eu vou pegar 1, 2, 3, R, S, T. 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. E vou falar para vocês que esse segmento aqui mede 6, esse aqui mede X, esse aqui mede 4 e esse aqui mede 2, tá certo? Então, na minha figura, é como se fosse A1, A2, A3. Aqui é como se fosse B1, B2, B3. O que o Teorema de Tales está nos dizendo? O Teorema de Tales está nos dizendo que se eu pegar, por exemplo, o A1, A2 sobre o A1, A3, tá vendo? A1, A2 dividido por A1, A3, isso tem que dar a mesma coisa de fazer B1, B2 sobre B1, B3. Entenderam o que eu quis dizer com aquela notação rebuscada? Quer dizer, eu vou pegar um segmento aqui sobre outro, um segmento aqui sobre outro, mas esses segmentos têm que começar e terminar no mesmo lugar, à direita e à esquerda. É A1, A2, A1, A3, então é B1, B2, B2... Opa! B1, B2, B1, B3. Tem que ser a mesma coisa, não é? Então, pessoal, o que isso nos diz? Nos diz que 6 sobre 6 mais x é igual a 4 sobre 4 mais 2. Por quê, pessoal? Porque aqui isso aqui tudo vale 6 mais x, isso aqui vale 4 mais 2, né? Tá bom que é 6. E aí, pessoal, agora virou uma igualdade de frações. Quando você tem uma fração igual a outra, não sei se você se lembra, mas você multiplica em cruz. Então, fica 36 igual a 4 vezes 6 mais x. Você aplica a distributiva. 36 fica 24 mais 4x, não é? Isolo 24, fica 4x igual a 36 menos 24. 36 menos 24 é 12. Que número que multiplicado por 4 dá 12? 3. Moral da história, esse x aqui vale 3. Vê se faz sentido para você. Esse pedacinho aqui de baixo não valia 2, não era metade desse aqui que é 4? Uai, esse aqui é metade desse aqui. 3 é metade de 6. É proporcional. Segmentos são proporcionais. Eu podia ter feito, pessoal, esse sobre esse com esse sobre esse. Eu podia ter feito o de cima com o de baixo dividido por esse sobre esse. Também daria certo. O que o Teorema de Tales nos diz é sempre que eu pegar um segmento daqui com um daqui e pegar os correspondentes do lado de cá, vai dar a mesma fração. A medida. Bom, antes de demonstrar, eu vou fazer só mais um exercício. Mais um exemplo aqui dessa brincadeira para ver se fica bom. Vamos fazer o exemplo 2 aqui. Ó. Fazer o exemplo 2. E aí a gente vai partir para a demonstração do Teorema de Tales, tá? Vamos pegar 4 retas. R, S, T, W. 4 retas. Eu vou ter que colocá-las mais pertinho, senão não vou conseguir fazer conta, tá, pessoal? T e W, ok? E aí eu vou pegar 2 transversais, uma aqui, outra aqui, e vou falar que aqui vale 6, a daqui até aqui vale 6, aqui vale 3, aqui vale 4, aqui eu vou falar que chama x, aqui é y, aqui é z, e vou te dar uma informação adicional te dizendo que daqui até aqui, desse ponto até aqui, vale 91, tá bom? E essas 4 retas, R, S, T e W, são todas paralelas, faz parte do exercício isso. Então, o que a gente pode fazer através do Teorema de Tales? A gente tem vários números aqui e do lado de cá a gente não tem quase nada, só tem a medida daqui até ali. O Teorema de Tales nos permite relacionar os números daqui com os dali para tentar descobrir x, y e z. Tá? Então, por exemplo, a única informação que eu tenho do lado direito é quanto vale daqui até aqui, que é 91. Então, pessoal, eu vou pensar em comparar esse 91 com o equivalente do lado de cá. O que é o equivalente do lado de cá? É a medida daqui até aqui. O que é a medida daqui até aqui? Soma 6 com 3 com 4. Dá 9 com 4, 13. E aí, pessoal, vamos por partes. Vamos descobrir quanto vale o x. Vamos descobrir quanto vale o x. Como é que eu faço para descobrir quanto vale o x? Ora, o x
está entre esse ponto e esse, entre o B1 e o B2. Quem está entre o A1 e o A2 é o 6, não é? Então, vou pegar e vou comparar os dois. Eu vou fazer assim, ó, 6. Se eu dividir por 13, que é o todo, é a mesma coisa que fazer do lado de lá x dividido pelo todo, que é 91. Pessoal, multipliquem, cruze e faz as contas. Eu me permito já colocar o valor disso aqui, vai dar 42. Tá certo? Bom, e para descobrir o y? Faça a mesma coisa, só que aí o y está na reta o quê? Do 3. Esse valor aqui que é y está na mesma reta desse aqui que vale 3. Então, eu vou comparar o quê? 3 sobre o todo, por exemplo, eu vou comparar com y sobre o todo, por exemplo. Ah, eu usei o todo, mas eu podia ter comparado, olha só que mais simples agora. Lembra que eu posso comparar dois segmentos quaisquer daqui com dois dali? Eu vou comparar agora, só para mudar um pouquinho, o 3 com o 6. Mas se eu comparar o 3 com o 6, eu vou ter que comparar o y com o x. Só que o x a gente acabou de descobrir que vale 42. Entendeu? Eu comparo um daqui com um da frente dele, sempre assim. Faz a conta. Quanto dá o y? Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 21. E a mesma coisa você faz com o z. Pausa o vídeo um segundinho, tenta descobrir o valor do z. Você vai comparar o 4 com o z, é claro. Só que você precisa de um outro parâmetro para comparar. Quem que você vai usar? O 3 com o y? O 6 com o x? O 13 com o 91? Sempre você tem que usar segmentos que estão um correspondente, um na frente do outro. E você vai descobrir, se você fizer aí rapidinho, que o z vale 28. Tenta lá. Ok, pessoal? Então você percebe que há uma proporção entre o tamanho dos segmentos aqui com os daqui. Tá certo? Bom, ok, vamos demonstrar então o teorema de Tales. Rapidinho aqui a gente faz isso, né? Rapidinho aqui a gente faz isso. Pessoal, eu acredito que agora vai ter algum probleminha no som, tá? Eu imagino que eu tenho que colocar o meu computador para carregar, e sempre que isso acontece, geralmente o som fica um pouquinho ruim. Espero que ainda fique suficiente para você conseguir ouvir bem o que está acontecendo, tá? Vamos lá rapidinho demonstrar o teorema de Tales. Então, olha, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu tenho um feixe de retas paralelas, várias. Só que, só para facilitar a nossa compreensão, eu vou supor que o ponto AI que eu peguei está aqui. Deixa eu colocar transversal aqui primeiro, que é mais fácil. Vou supor que o AJ está aqui, que o AK está aqui e que o AL está aqui, tá bom? Então, eu estou comparando esse segmento com esse segmento, só para facilitar o nosso entendimento, tá? Mas podia ser, inclusive, um dentro do outro, não tem problema nenhum. E vou pegar o outro aqui, só que aí tem que ser correspondente, AI com BI, AJ com BJ, AK com BK e AL com BL, tá bom? Vamos lá. Bom, suponhamos que AI AJ sobre AKAL seja um número racional. O que significa ser um número racional? Significa que você consegue escrever essa fração como sendo um n sobre m, em que n e m são inteiros positivos. São números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assim por diante. 2 terços, 5 quartos, sei lá, são dois inteiros positivos. Não pode ser zero, não pode ser negativo, claro. Tá bom? Pedir que isso aqui aconteça, às vezes é fugir da realidade. Nem sempre eu pego dois segmentos e eu faço a divisão deles da racional. Às vezes dá raiz de 2, às vezes dá π, às vezes dá alguma coisa que não é um número racional. Esse caso em que não dá racional, pessoal, eu não vou fazer nessa aula, porque dá um pano para manga danado, ocupa um tempo danado da aula e não vale a pena, pelo objetivo do curso que nós temos agora, um pouco mais compacto, um pouco mais corrido por conta do pós-pandemia, né? Mas consta nos livros texto deste curso, nos livros que a gente tem usado como base para o nosso curso, tem lá as demonstrações todas muito bem feitas. Qualquer coisa você pode me consultar, eu também tenho nas minhas notas de aula. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Então, vamos supor que seja um número racional, vamos fazer só esse caso. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esses segmentos em pedacinhos menores
que vale, de modo que aqui, cada pedacinho desse vale 1. Pessoal, aqui não vale m, isso aqui é como se fosse, vamos supor que aqui vale n e aqui vale m, não é n sobre m? Então eu posso dividir isso aqui em pedacinhos valendo 1, não posso? Eu posso dividir isso aqui em pedacinhos valendo, aqui também, 1, 1, 1, 1. Se o n fosse 7, eu dividiria em 7 pedacinhos de 1. Se o m fosse 10, eu dividiria em 10 pedacinhos de 1. É isso que eu quero dizer. Aqui como se fosse 4, 5, sei lá. É um número inteiro. Então eu vou dividir em n pedacinhos de 1 e aqui embaixo em m pedacinhos de 1. E ao dividir isso, eu peguei retas paralelas. Tá vendo? Eu estou enchendo de mais retas paralelas. É isso que a gente está fazendo. E aí, fez as retas paralelas, observe que do lado de lá também formou segmentinhos. E esses segmentinhos todos, eles têm que ter mesma medida. Eu não sei quanto é, mas tem que valer x. Alguém vai falar assim, por quê, professor? Pelo resultado que a gente acabou de demonstrar agora há pouco, a última proposição. Não fala que se esse segmento é igual a esse, então esse é igual a esse? Esse é igual a esse, então esse é igual a esse? Esse é igual a esse, então esse é igual a esse? Não estou pegando vários segmentinhos iguais de tamanho 1 do lado de cá, então do lado de cá todos têm que valer x. A mesma coisa para cá, mesmo x dali de cima, x, 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 tem que ser a mesma coisa dali. Tá certo? Observe que aqui foi dividido em n pedacinhos de x, aqui foi dividido em m pedacinhos de x. Então vamos fazer a conta agora? O que é BI/BJ sobre BK/BL? Vamos ver. BI e BJ são n pedacinhos de x, valendo x. N vezes x. BK/BL são n pedacinhos de x, mx. Só que você vai cortar esses dois. O x com o x você vai cortar e vai ficar n sobre n. Mas n sobre m é exatamente aí a j, a k, a k, a l. Olha só. A fração do lado de cá é igual a fração do lado de cá, igualzinho. Tá bom? Você não precisa saber fazer a demonstração do Teorema de Tales, mas é legal, né? Ainda mais que se você for professor de sala de aula, pode ser que tenha alunos curiosos para saber como que se faz o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, para demonstrar completamente, como eu disse para vocês, ele é difícil, precisa do caso não racional, tem mais coisa para fazer. Mas só de mostrar esse caso, só de mostrar essa brincadeirinha aqui já é legal, às vezes para um aluno interessado, tá bom? E aí temos mais duas proposições como consequência que eu vou só enunciar e vou deixar a demonstração para que você possa acompanhar no seu tempo livre, caso tenha tempo, como exercício. Seja ABC um triângulo, acho que até está feito ali, não fica mais tão difícil de fazer, mas é bom para você treinar o Teorema de Tales. Seja ABC um triângulo e R uma reta paralela a um de seus lados. Então está aqui ABC um triângulo, eu vou pegar uma reta R paralela a BC, por exemplo. Tá? Então, R divide os outros dois lados em segmentos proporcionais, ou seja, de mesma razão. O que isso significa? Vejam que R dividiu aqui, vamos chamar de ponto P de ponto Q, tá certo? R paralelo a BC. O que essa proposição 25 nos diz? Que se você pegar o comprimento de AP e dividir pelo comprimento de BC, esse sobre esse, de cima com o de baixo, isso tem que ser a mesma coisa do lado de cá. AQ sobre QB. São proporcionais AP e PC com AQ e QB. Tem mesma razão, são segmentos proporcionais. Poxa, como é que demonstra isso? Eu vou deixar... Opa! Tá aqui a demonstração na tela, mas a ideia é bem simplesinha, pessoal. Olha só. Olha. Deixa eu só trocar aqui, porque a anotação que eu usei acabou batendo com a do slide. Tá? Então aqui fica AP sobre PB e aqui AQ sobre QC. Tá? Pessoal, observe uma coisa. Se pelo ponto A eu traçasse uma reta S paralela a R, quem me permite fazer isso? O axioma das paralelas. Dado um ponto A fora da reta R, existe uma única reta S paralela ali. Construí uma ali. Vejam que eu tenho 3 retas paralelas.
Então, pelo teorema de Tales, segue direto. Esse segmento sobre esse é igual a esse sobre esse. Direto do teorema de Tales. Acabou. Não é mesmo? Bom, só que tem mais uma coisa. Vale a recíproca. O que é recíproca? Eu falei para vocês o seguinte. Dado um triângulo e uma reta paralela a um dos lados, então os segmentos são proporcionais. A recíproca é meio que a volta. Eu tenho uma reta, agora R, que divide o triângulo ABC em segmentos proporcionais. AP sobre PB é igual a Q sobre QC. Eu não disse mais que a reta R é paralela a BC, tá vendo? Não disse. Eu só disse que vale a proporção. Esse sobre esse é igual a esse sobre esse. É isso que eu estou dizendo. Só. Conclusão. Então, R é paralela a BC. Essa a gente não vai fazer. Vou deixar aqui a demonstração na tela. Porque essa dá muita conta, tá? Essa dá muita conta, dá umas continhas chatas e eu acho que não vale a pena por conta do andar da nossa carruagem nessa aula, que já foi bastante avançada em termos do nosso tempo, tá bom? Então, com isso, nós concluímos essa aula. Chamo a atenção para você sobre os quadriláteros, dos quais nós falamos na primeira metade dessa aula. Os trapézios, paralelogramos, losangos, retângulos, quadrados, as propriedades, tudo que os envolve. São ferramentas bastante importantes. E aí depois, pessoal, nós falamos a respeito do teorema de Tales, o que ele significa em termos de proporção. Você tem um feixe de retas paralelas, segmentos aqui são proporcionais com os daqui. Em suma é isso. É bem simples, talvez, depois que você dá uma capengada no começo, depois você pega o jeito rapidinho. Você vai observar, os seus olhos vão ficar bons para fazer isso, né? E aí nós vimos algumas proposições no final que são consequências disso, tá? Essa proposição 26, de novo, volto a dizer para vocês, não se preocupem com ela, só lembrem do resultado, lembrem o que ela quer dizer, mas não precisa saber a demonstração. A 25 já é legal, porque já dá para entender como é que o teorema de Tales é aplicado de um jeito bem simplesinho. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós encerramos essa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima!